No episódio do dia 11 de fevereiro no AEW Dynamite, os Young Bucks derrotaram os The Rascals e o Private Party em uma Triple Threat Tag Team Match para se tornarem os novos desafiantes número 1 pelos títulos de Tag Team da AEW. Os títulos atualmente estão nas mãos do FTR, o que prepara mais um capítulo de uma rivalidade que já atravessa anos. Houve um tempo em que os fãs simplesmente salivavam com a ideia dos dois dos maiores times da sua geração se enfrentando dentro do ringue da AEW. Era o tipo de confronto dos sonhos para quem acompanha a luta livre de duplas ao redor do mundo. Mas agora, avançando para 2026, o anúncio de mais um FTR contra os Young Bucks não gerou nenhuma empolgação. Gerou suspiros, cansaço e até uma certa frustração. Então, como exatamente essa rivalidade icônica passou de algo eletrizante e imperdível para uma disputa que agora parece repetitiva e desgastada? Então, galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês por que a rivalidade entre os Young Bucks e o FTR passou para algo extremamente entediante. Mas antes, galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, você já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota pra gente aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! Os Young Bucks contra o FTR já entregaram vários clássicos na AEW. Antes mesmo do FTR assinar com All Elite Wrestling, os fãs já pediram insistentemente o confronto entre as duas equipes, que muitos chamaram de as duas melhores duplas do mundo. Quando o FTR finalmente chegou à empresa em 2020, a expectativa explodiu e rapidamente eles entraram em rota de colisão com os membros do The Elite. Não demorou muito para o FTR conquistar os títulos de Tag Team da AEW, enquanto a tensão com os Young Bucks só aumentava. No Full Gear, as duas equipes simplesmente roubaram o show em uma luta fenomenal, mesmo com o público reduzido por causa da pandemia. O combate fez o ginásio parecer elétrico, graças ao wrestling de altíssimo nível, psicologia de duplas impecável e várias referências à tradição da luta livre de duplas no passado. Em praticamente todos os aspectos, foi uma luta perfeita. A química entre eles foi instantânea. No início de 2022, voltaram a roubar a cena no AEW Dynamite, antes de se enfrentarem novamente no All In. Esse terceiro confronto ficou alguns degraus abaixo dos dois primeiros, mas ainda assim entregou um combate de alto nível. E então, no AEW Dynasty, o FTR e os Young Bucks voltaram a roubar o show, dessa vez em uma eletrizante e brutal ladder match pelos títulos de duplas da AEW. Com tantos combates memoráveis no currículo, surge a pergunta: por que em 2026 os fãs não estão mais tão animados para vê-los se enfrentar novamente? E a resposta é simples: saturação. E a verdade, gente, é que a AEW recorreu aos Young Bucks e ao FTR vezes demais. Tecnicamente, Tony Khan só marcou um confronto direto em duplas 4 vezes na história da empresa. Porém, isso não conta toda a história. Desde 2020, FTR e Young Bucks já estiveram do mesmo lado e em lados opostos em mais de 16 combates de múltiplos homens. E essa frequência só aumentou com o passar dos anos. E para vocês terem uma ideia, só em 2024, por exemplo, lutaram em combates de trios mais de uma vez, se enfrentaram em uma ladder match, estiveram em guerra no caótico Anarchy in the Arena e ainda tiveram outros confrontos espalhados entre 2024 e 2025. E isoladamente, isso pode não parecer exagerado, mas o problema é o ciclo constante. Sempre que parece que as equipes finalmente seguirão caminhos diferentes, dando ao público tempo para sentir falta dessa rivalidade, mas um combate, segmento ou nova história é iniciado. O que deveria soar especial passou a soar previsível. Mesmo que numericamente não seja a rivalidade com mais rematches no mundo da luta livre, dentro do contexto da AEW, ela se destaca. A empresa normalmente evita repetir confrontos em excesso, mas essa rivalidade específica foi revisitada mais vezes do que a maioria. Isso cria a ilusão de que aconteceu ainda mais do que realmente aconteceu, justamente porque foge ao padrão habitual da promoção. Outro grande problema é a falta de variação real nas histórias. Quando eles se enfrentam,
o discurso gira em torno de qual é a melhor dupla do mundo. Há aquelas provocações sobre estilos, old school contra a luta livre moderna. A dinâmica heel-babyface às vezes inverte, mas a estrutura de narrativa permanece praticamente a mesma, sem uma evolução clara, seja uma traição chocante, uma mudança profunda de personagem ou uma estipulação que realmente transforma. Cada novo capítulo parece apenas uma repetição com leves ajustes. E o resultado, meus amigos, o que antes era um Dream Match, virou uma rivalidade que já não soa fresca, ou seja, mais do mesmo. E não é por falta de qualidade dentro do ringue, porque isso eles continuam entregando, mas porque o público já viu variações suficientes dessa história para sentir que nada realmente novo está sendo dito. Agora, um outro problema gritante nesse novo capítulo entre Young Bucks contra FTR é que a divisão de duplas da AEW parece não ter sido devidamente renovada nos últimos anos. Chegamos novamente ao mesmo confronto, sem que muitas outras equipes tenham sido verdadeiramente levadas ao topo ou consolidadas como ameaças reais. Alguns exemplos mostram bem essa estagnação. Os The Acclaimed estão no ponto mais baixo desde que explodiram em popularidade. O Jurassic Express perderam bastante força após um booking inconsistente, e é claro, a lesão de Luchasaurus. Os Gates of Agony tiveram um ímpeto interrompido, e outras equipes do elenco simplesmente não conseguiram subir no card de uma maneira consistente. E mesmo times que chegaram a ter bons momentos não receberam continuidade forte o suficiente para se firmarem como pilares da divisão. Enquanto isso, Young Bucks e FTR acumulam entre si 6 reinados como campeões de tag team da AEW. E o problema não é o talento, gente, porque ambos continuam sendo duplas de elite, mas sim o efeito colateral dessa dominância prolongada. Poucas equipes realmente foram elevadas ao próximo nível após enfrentá-los. E quando alguma dupla parecia ganhar impulso ao dividir o ringue com eles, o booking raramente sustentava esse momento com algo significativo. Sem continuidade, qualquer hub recebido se torna vazio e a divisão como um todo perde profundidade. Voltar mais uma vez com essa rivalidade transmite a sensação de que a AEW tá ficando sem ideias para o cenário do título de duplas. Mesmo com o histórico de grandes lutas entre eles, há uma clara falta de investimento emocional do público dessa vez. Não porque a qualidade vai ser ruim, mas porque já não parece importar tanto quem vence. Quando uma rivalidade deixa de parecer essencial e passa a soar como um plano padrão, o desgaste é inevitável. Mas então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!